Boa noite, pessoal. Eu estava aqui terminando de editar o vídeo para colocar conforme prometido e eu recebi um e-mail. Então, após vocês assistirem esse vídeo, vejam no final eu lendo este e-mail que eu achei muito legal. Eu quero saber a opinião de vocês, então deixem os comentários. Oi, pessoal. Conforme prometido, eu vou contar para vocês mais alguns relatos. Alguns eu recebi pelo Orkut daquela época, outros estão chegando para mim pelo Facebook por e-mail. Então, vamos lá? Bom, primeiramente eu quero me desculpar pela gravação. Eu estou usando o meu Note para gravar porque eu não tenho mais câmera. Eu usava emprestada do meu amigo Beto Perossini. E ele pegou de volta porque ele disse que estava passando muita vergonha alheia com os meus filmes. Então, desculpem se a gravação estiver ruim e o som estiver péssimo. A culpa é dele. A primeira mensagem que eu vou ler eu recebi recentemente no Facebook vindo da Roberta. Ela não me autorizou a dizer o sobrenome, mas ela está nos grupos, então qualquer coisa ela pode se manifestar e dizer: Oi, gente, sou eu, a Roberta do relato. Ela escreveu: Olha, eu me chamo Roberta e muitas coisas anormais aconteceram na minha vida o suficiente para que eu saiba que não estamos sozinhos. Eu tenho sonhos sobre um outro lugar, sonhos absolutamente reais, como se sentisse cheiro e dores, e nesses sonhos sempre há um grupo de pessoas que estão me procurando e eu sempre fugindo. Esse mundo é totalmente estranho, como se fosse real e antigo ao mesmo tempo não sendo. Com o passar dos anos, conheci um amigo da religião espírita. Ele me contava sonhos em que ele fazia parte das pessoas que me procuravam, só que de uma forma diferente. Nossos sonhos são muito semelhantes de várias formas, porém eu conheci ele muito tempo depois disso. Enfim, eu sei que é um pouco viajado, só que os sonhos são muito reais, e quando ele leu sobre o seu site, ficou assustado, e eu soube sobre essa cidade paralela ontem e também fiquei muito assustada, tanto que eu não conseguia dormir. Entre parênteses, muita gente está dizendo que não consegue dormir, eu não quero ser responsável pela insônia de ninguém. Só queríamos saber como esse mundo se parece, porque às vezes acho que eu sou apenas uma louca. Vez ou outra eu tenho sonhos que realmente acontecem e com lugares desse mundo que sequer ouvi falar. Como também já sonhei com datas. Então, mesmo que, sei lá, seja muito viajado, só me diga como o Sete Além se parece. Não sei como o Sete Além se parece. Uma vez que o meu relato foi o do ônibus, e o mais interessante é que o meu relato foi o primeiro. Porém, eu nunca fui para Sete Além. Vamos para o próximo relato. Bom, esse relato eu não posso dizer o nome da moça porque é um nome diferente. Então, se eu disser o nome dela, ela vai ser facilmente identificada. Mas se ela quiser se manifestar e dizer que o relato é dela, fique à vontade. Oi, vi sua história do Sete Além e olha, tem uma coisa que aconteceu comigo por volta dos 5 ou 6 anos de idade, que me soou familiar com os vários relatos que vi desse lugar paralelo. Um dia eu estava passeando com os meus pais e sempre passávamos por uma concessionária da Fiat. Dava para ver os carros através do vidro, eu sempre olhava. Nesse dia, eu olhei e não vi mais carros. Eu vi uma moça com uma altura mediana, cabelos pretos e com uma franja. Tinha algo azul na roupa dela, mas o que me assustou é que ela parecia comigo de rosto. Ela também aparentava uns 20 anos. Eu fiquei olhando para ela e ela me encarava da mesma maneira, até que ela acenou para mim e disse o que parecia um oi. Não dava para ouvir por causa do vidro. E aí eu respondi também. Assim que eu fiz isso, virei para falar para os meus pais da minha nova amiga, mas eles já estavam a uns 20 metros me esperando. Quando virei de volta, a menina tinha sumido e os carros estavam ali de novo. Eu saí correndo para falar para os meus pais e eles foram descrentes comigo, porque para eles era coisa de criança, mas até hoje eu me lembro disso e isso para mim não tem explicação. Sempre que conto para alguém, acham que eu sou doida, e após ver o seu relato e de outras pessoas, não me acho mais tão doida assim. Que legal que um monte de gente que tem um monte de relato incrível, tendo a ver ou não com Sete Além, está se identificando. A gente já está fazendo um grupo de ajuda. Interessante. Vamos então agora para o próximo relato. E lembrando que, se você quiser contar o seu relato, você pode me mandar, ou gravar vídeo, ou fazer o que vocês quiserem. Esse terceiro relato foi enviado pelo Jonas. Ele não deu o sobrenome dele. Ele escreveu: Trabalho num banco importante exclusivamente para atendimento de empresas. Sou analista financeiro júnior. Moro no Rio de Janeiro, em uma comunidade muito conhecida. De uns tempos para cá, vejo pichações dizendo Sete Além. Apenas isso, Sete Além. Parênteses. Eu não acho estranho, porque uma vez que a gente está popularizando a palavra,
é possível que mais pessoas comecem a utilizar. Enfim. Nas quebradas do morro, eu vejo sempre a palavra Sete Além pichada. Já perguntei a respeito e ninguém sabe quem pichou. Outro parênteses, Jonas, se você puder fotografar e mandar pra gente, eu agradeço. Geralmente, todos sabem disso. Sabem quem pichou, pelo que eu li ali. Já perguntei a respeito e ninguém sabe quem pichou. Geralmente, todos sabem sobre isso. Bom, isso é de menos. Qualquer um poderia ter acesso aos relatos e pichar. Enfim, numa tarde dessas, eu estava lendo um relato de Sete Além no computador da empresa, no horário do almoço. E o gerente administrativo veio me chamar. Ele perguntou: o que é esse negócio de Sete Além que você estava lendo? Antes que eu respondesse, ele comentou: é que eu estava no helicóptero do superintendente visitando um novo data center e adivinha, ele me pediu para anotar uns números em uma caderneta dele. E tinham várias, sério, mais de 10 páginas com essa palavra repetida várias vezes. Sete além, sete além, sete além. Parceiro, eu juro, quando o gerente me falou isso, me arrepiei demais. Quando eu li essa mensagem, eu também me arrepiei, porque ele mora numa comunidade e o superintendente do banco, quer dizer, extremos sociais, teoricamente econômicos, falando do mesmo termo. Achei interessante. Bom, esse outro relato é da época do Orkut. Eu já estava para mandar para vocês, para ler, para postar há muito tempo, porque eu achei ele muito legal na época. Eu reescrevi, corrigindo uma outra coisa, mas passou um monte de coisa, passou que não deu para eu corrigir, porque eu quis manter o teor que o cara tinha postado na época da comunidade. Essa aqui é um pouco longa. E é o estilo das outras que a gente já leu. Vamos lá. Eu, meu tio e a namorada dele capotamos o carro na Fernão Dias há uns 20 anos. O engraçado é que era madrugada e o local estava completamente abandonado e escuro, mas, em questão de minutos, dezenas de pessoas chegaram. Eram, na maioria, pessoas velhas, vestidas com roupas simples e com aparência de trabalhadores rurais. Eram muitas pessoas. Desviraram o carro e nos carregaram. Meu tio e eu estávamos bem, mas a namorada dele estava péssima. Levaram a gente para um posto de saúde, parecia um local improvisado. Não vou conseguir descrever. As paredes estavam descascadas e as luzes piscavam. Havia poças de água no chão. Muitos enfermeiros e enfermeiras com roupas amareladas de sujeira atendiam várias pessoas. Chegou um médico e, quando ele viu a gente, começou a gritar com todo mundo. Eu entendi que ele queria que levassem a gente de volta para o local do acidente. Ele veio até a gente e apalpou, examinou meio por cima mesmo. Depois saiu. Minutos depois, eles conduziram a gente para fora do posto. Enquanto eu andava pelo corredor, mancando, juro que vi uma mulher tendo filho daquele jeito, sendo atendida improvisadamente por aqueles enfermeiros. Enquanto tiravam o bebê dela, uns cinco daqueles trabalhadores rurais, com as mãos e os pés cheios de terra, ficavam bem de perto olhando. Ninguém parecia ligar. Em outra sala havia um cavalo. Aí ele até colocou, um cavalo. Um enfermeiro escovava o pelo do animal. E numa cadeira de rodas toda enferrujada do lado do cavalo havia uma moça sem as duas pernas chorando. Quando me viu, ela parou de chorar e acenou. Passamos por uma recepção e uma enfermeira recepcionista estava comendo um grande prato de espaguete. Parece um sonho. Parece um sonho, é um comentário meu. Ela chamou a gente e perguntou se tinham avisado. Meu tio disse que ninguém tinha avisado nada. Então, a enfermeira limpou a boca na manga do avental e gritou. Então veio outro enfermeiro e levou a gente para fora. Na porta, esse enfermeiro falou assim: vão embora bem longe, não fiquem por aqui perto. Vocês estão em Sete Além. Vejam, não tem nada por perto. Não fiquem aqui, vão embora, voltem para a estrada e peçam ajuda. Meu tio perguntou da namorada dele. O enfermeiro falou que ela estava em um estado muito grave e que não poderia ser removida, que ficaria ali. Meu tio disse que a namorada dele não tinha família e que ele precisava ficar lá como acompanhante. O enfermeiro disse que era melhor assim, que ela não tivesse família. Acho que no calor do momento meu tio não entendeu. Eu, na hora, percebi o que o homem quis dizer. Ele disse que nunca mais veríamos a namorada dele. Saímos do posto e caminhamos até a estrada. Havia um carro de resgate e outros curiosos próximos ao carro do meu tio.
fomos atendidos pelos paramédicos. Meu tio não parava de falar da namorada. Só que ninguém sabia de um posto de saúde naquela região. O dia amanheceu e tivemos de esperar o guincho levar o carro. Então, um táxi veio nos buscar, mas meu tio indicou o caminho do posto. Chegamos lá e só encontramos um barraco velho de um único cômodo, todo apodrecido. Meu tio achou que tinha se enganado de lugar, mas eu mostrei para ele pontos que provavam que era o mesmo local da madrugada anterior, como uma árvore e um poste de luz bem longe. Meu tio não acreditou em mim, queria ficar procurando mais, porém eu pedi para ir embora, pois queria voltar para os meus pais. Meu tio concordou e disse que provavelmente sua namorada entraria em contato assim que se recuperasse. No retorno, o taxista nos contou que era muito comum naquele trecho da estrada pessoas falarem sobre esse tal de Sete Além. Viagens que deviam durar 2 horas duravam 4 ou 6 horas. A estrada parecia que se desdobrava, segundo testemunhas. Também diziam o contrário, que viagens que eram para demorar a noite toda terminavam em minutos, como se a estrada encurtasse. O taxista disse que não passava por lá de madrugada nem que pagassem o triplo do valor. Não vou me alongar mais, porém meu tio morreu no ano passado. Nunca mais encontrou a namorada e nunca se conformou. Eu não gosto de velórios e não fui me despedir do meu tio, mas minha mãe disse que apareceram uns 2 boia-frias, segundo ela, acompanhando uma mulher que era muito parecida com a namorada do meu tio, porém muito mais envelhecida e com roupas bem sujas. Ela ficou um pouco no velório e depois disse que precisava ir, que tinha muitas coisas para cuidar e que lamentava nunca ter conseguido voltar, exceto naquele triste dia. Essa história é bem bacana. É um relato, eu não posso atestar se é verdade ou não, mas eu achei bem interessante e também citou Sete Além. E é um relato antigo, relato da época do Orkut. Assim como esse último relato que eu vou ler hoje, que também é da época do Orkut. E é curtinho. Orkut curtinho. É uma história de uma garota. Ela que mandou a mensagem se chama Amanda. Se chamava Amanda na época da postagem. Deve se chamar Amanda ainda hoje. E ela escreveu assim: legal você ter criado essa Comu. Posso contar que quando vi o nome já logo quis entrar, porque essa palavra, esse lugar Sete Além, para mim é muito familiar. Tenho uma amiga que trabalha como florista. Ela vende as mais belas flores que eu já vi. O nome dela é Âmbar. Há mais de 5 anos que eu passo dentro do pátio de uma velha igreja só para comprar flores dela. Sempre paro e converso. Somos bem amigas e juro que as flores dela são as mais lindas que existem. Sempre a chamo para vir à minha casa conhecer minha mãe, mas ela sempre nega. Um dia enchi tanto o saco dela que ela me contou que não pode sair do pátio da igreja. Ela disse algo assim: eu não estou aqui com você e nem você está aqui comigo. Estamos numa encruzilhada, como se fosse uma intersecção. Se sairmos juntas, cada uma vai dar em uma rua. Você na rua da sua cidade e eu na rua da minha. Respeito essa loucura dela, continuamos amigas. Às vezes ela me pede para falar sobre Belo Horizonte e às vezes eu peço para ela falar sobre Sete Além. Sei pouca coisa de lá, mas garanto que as flores são as mais lindas que eu já vi. Nossa, se a Amanda tiver ainda em contato, vendo as histórias e tal, entre em contato com a gente que essa história é a mais legal de todas, na minha opinião. É isso, pessoal. Assim que eu tiver mais tempo, eu colocarei outros relatos, sejam escritos, sejam em vídeo. Escrevam aí para mim, comentem como vocês preferem os relatos. E mandem seus relatos também, eu posso gravar vídeos ou reescrevê-los e postá-los, tá bom? Obrigado então e vamos nessa. E então, gostaram? Bom, esses são alguns dos relatos. Eu tenho mais umas dezenas aí que eu tenho recebido desde a época do Orkut até hoje em dia. Agora, inclusive, aumentaram as quantidades de relatos que eu estou recebendo. Bom, vamos falar do e-mail que eu acabei de receber, um pouco antes de editar esse vídeo. Chegou no meu Gmail, uma coisa que eu evito divulgar, e está escrito aqui: olá, Luciano, como vai? Bom, a pessoa que mandou se chama Lea Mitz, e está escrito de uma maneira estranha. Bom, olá, Luciano, como vai? Meu nome é Lea Mitz, parabéns pelo seu site e principalmente pelos livros e pelo jogo de baralho de assassinos. Ela está se referindo ao meu super trunfo de serial killers que eu tenho. Se você não conhece, dá uma olhada no meu site. Muito interessante. Represento pessoas
Prestem atenção, represento pessoas que estão incomodadas com essa divulgação barata sobre Sete Além. Pedimos que você pare agora de falar sobre Sete Além. Não é uma ameaça. Por favor, entenda que você não deve escolher Sete Além. Sete Além é que escolhe você. Do jeito que você está fazendo, outros estão conhecendo e se interessando, e isso é ruim. Sete Além é muito assustador, mas também é muito generoso. Você pode desfrutar dessa generosidade, mas não todo mundo. Todo mundo não. Quanto mais você divulgar, mais pessoas procurarão e encontrarão os portais, e temos que preservar as dores e delícias de um lugar que vocês ainda não entendem. Nem nós entendemos ainda, nem sabemos se é realmente um lugar. Existem 72 maneiras de ir a Sete Além. Você não tomou conhecimento de nenhuma dezena. Se parar de falar sobre isso para outras pessoas, nós consideraremos lhe ensinar mais algumas maneiras de ir e voltar em segurança. Como demonstração de boa vontade, me foi permitido lhe ensinar um jeito simples, mas muito eficiente, de visitar Sete Além. Não dá sempre certo e nem dá certo para todas as pessoas, pois algumas jamais irão para Sete Além. Aí ela coloca aqui embaixo um lance que eu achei meio parecido com auto-hipnose, sei lá. Método 42, portal onírico 3, nível de segurança 9/10, extrato da página 442, deve ser um livro. Bom, vou ler para vocês. Pense, não sonhe, imagine e deseje. Nessa noite você vai para Sete Além. Há um portal que não pode ser fechado, eles não viram ou talvez não liguem. Está aberto para quem ousar entrar, e você vai entrar. Antes de dormir, reze para seu Deus ou deuses. Peça proteção para a viagem que vai fazer. Deite-se com certeza de que nada vai lhe acontecer. Pense, deseje e veja. Diga a si mesmo, eu vou para Sete Além. Você está com roupas pretas, sapatos, meias e calça e blusa. Essa roupa é mais confortável que existe. É impenetrável, pode fazer milagres. Você usa um colar prateado, na ponta do colar um símbolo, o seu símbolo, o símbolo mais poderoso que existe. Esse colar é inquebrável. Você caminha por um túnel de pedras, iluminado por lâmpadas amareladas presas no teto. Perceba que o túnel está limpo. As lâmpadas funcionam, exceto uma. Você só ouve seus passos e o som de gotas. Nesse túnel não é permitido olhar para trás. Ele ainda não é um portal. No fim do túnel, você chega a uma velha fábrica. É noite. O túnel atrás de você desapareceu. O enorme galpão está escuro, mas ninguém mais está lá além de você. Nem outros viajantes. A fábrica é o portal e ela só funciona de noite. Ela só aceita um viajante por vez. A fábrica é incrivelmente real. Note o chão sujo, as paredes quebradas e pichadas, as ferramentas largadas. Avance 10 passos e veja, na direita, um buraco no muro. É por lá que você sairá. Esse é o portal. Ao atravessar o muro, você estará em Sete Além. Em qualquer lugar de Sete Além. Enquanto passar pelo buraco no muro, olhe para trás. Talvez você veja outro viajante chegando. Não se assuste. Nem todos vivem no mesmo tempo em que você. Nem todos são humanos. Passe pelo buraco. Bem-vindo a Sete Além. Não se preocupe em voltar, você vai adormecer na experiência. Sua roupa e seu colar o trarão de volta, mas você lembrará de tudo na manhã seguinte e terá certeza de que nada foi um sonho. Pare de divulgar Sete Além. O interessante é que ela mandou esse e-mail para mim há 9 horas, mas não chegou, pelo menos eu não vi. E depois, às 5h34, que é quando eu estava editando, chegou o mesmo e-mail idêntico, com uma diferença. Lá embaixo tem uma assinatura dela. E foi só isso. Eu achei interessante e quem quiser experimentar, eu sei que eu essa noite vou experimentar. Quem sabe a gente se encontra lá, né? É isso, obrigado por assistirem ao vídeo e se der eu gravo outro. Continuem com os relatos e continuem acreditando. Eu sei que um recadinho para a Lea Mitz, se ela estiver assistindo, eu não vou parar de falar sobre Sete Além, e nem quem está assistindo esse vídeo.
Nós não vamos parar de falar sobre Sete Além. Um abraço. When we count the sea.